Começando mais uma entrevista aqui no Diário do Rio, da série de entrevistas que nós temos feitos com candidatos a deputados estaduais, deputados federais e senadores nessas eleições de outubro, que acontecem daqui a basicamente quase que uma semana, né? E hoje a gente tem o prazer de receber Laura Carneiro, candidata a deputada federal pelo PSD, ela que é advogada, vereadora do Rio de Janeiro e ex-secretária municipal de assistência social do Rio de Janeiro. Tudo bem, Laura? Tudo, Rafael, que honra. O Diário do Rio é um desses veículos da maior importância para a nossa cidade e é uma honra sempre falar com vocês, estar com vocês. Estava aí, estou esperando Quintino também. Achei que ia encontrar Quintino, mas estou só encontrando você. E aí todo mundo entrando no carro, fazendo barulho, né? Esqueceram que eu estou dando entrevista, estou quase matando o motorista aqui, mas está tudo bem. Ai, Campanha é pai. assim mesmo, a gente entende. Tô dentro do carro, é a única forma que eu consigo. Mas assim, Pois estava é. até indo para a Câmara, mas enfim. Agora parei para falar com vocês, que é muito importante. Obrigado, a gente agradece a sua disponibilidade aí. E eu já fiz essa abertura, né? Você falando um pouquinho, né? Falando um pouquinho sobre você, agora a gente quer ouvir de você. Quem é a Laura Carneiro, para quem ainda não te conhece, para você falar um pouquinho, né? Sobre você própria e falar um pouquinho também das suas bandeiras, né? Como candidata a deputada federal. Fica à vontade. Bom, é claro que minha principal característica é estar na vida pública há 35 anos. Né? São 4 mandatos de deputada federal, 4 mandatos de vereadora. Comecei minha atividade política ao lado do meu pai, senador Nelson Carneiro. Antes disso, já minha atividade técnica na Assembleia Nacional Constituinte, com o doutor Ulisses, com o Bernardo Cabral, com quem trabalhei diretamente na Assembleia Nacional Constituinte, ainda muito jovem, né? Enfim, como analista legislativo que sou. E essa é a minha cachaça, é a minha vida, a minha alma, é o que eu gosto de fazer. Eu Se eu puder resumir a minha vida pública, o meu trabalho, é a defesa da coisa pública. É a defesa de que as pessoas mais pobres tenham a possibilidade de, de também ter acessos, oportunidades e bem-estar. Né? Acho que basicamente é isso. Claro que hoje, né, segunda vez na minha vida que eu sou secretária de Assistência Social, essa é uma temática que me importa muito, mas também outras, né? Seja na área econômica, seja na área de saúde, seja na área de educação, é, seja especificamente a questão da mulher, que, né, sendo filha de Nelson Carneiro, não podia ser diferente, mas criança, idoso, são sempre temáticas que fizeram parte da minha vida, que é natural. Eu gosto de gente, vivo num estado como o nosso, cheio de problemas, e a gente tenta, de alguma maneira, através dos mandatos, tentei a minha vida inteira e fiz isso a vida inteira, através dos nossos mandatos, influenciar, melhorar, né, de alguma maneira, ajudar a vida das pessoas. Só um minutinho que o cinto resolveu apitar, porque o carro resolveu andar. Então, é isso, Rafael. Essa é a minha história, minha vida, meu resumo de vida. Né? 2 vezes secretária, 4 vezes deputada, 4 vezes vereadora, e um pouco entendendo que política é isso, né? A gente ouvir muito, a gente respeitar muito o cidadão e achar os caminhos para isso. Tá bom, Laura. Agora a gente quer saber um pouquinho de você. Tem algumas perguntas que a gente faz como de praxe para todos os candidatos. Você já atua num dos poderes legislativos, né? Só que no caso carioca, né? Específico sobre a cidade, né? Do Rio de Janeiro. E a gente quer ouvir de você se você acha, né? Como essas eleições são pautadas a nível nacional e estadual e você está concorrendo a um cargo nacional, né? Como deputada federal, a gente quer saber se você, com a experiência que você tem, se você acha que o poder legislativo, tanto fluminense, né, do estado do Rio de Janeiro, quanto o brasileiro como um todo, se no geral piorou nas últimas eleições para cá, de 2018, 2014. Bom, essa
Eu acho que mais grave do que piorar ou melhorar, né? Eu não estou na última legislatura, não fiz parte dela, então seria até a ética eu dizer que ela piorou. Mas eu acho que as pessoas têm menos conhecimento dos seus políticos, né? Eu sou de uma época onde eu me lembro na minha primeira campanha eleitoral, nós fomos numa churrascaria, eu e meu pai, e quando ele entrou, não existe mais, eu posso falar do porcão da ilha. E aí, quando a gente entrou no porcão, todas as pessoas que estavam almoçando se levantaram para aplaudir seu político. Eu acho que falta o acompanhamento do trabalho do seu político. Cada vez mais, em época de internet, devia ser exatamente o contrário. As pessoas deviam acessar o seu político, acompanhar o seu político. Mas você vai a muitas reuniões e você pergunta: quem lembra em quem votou para vereador, em quem votou para deputado estadual, em quem votou para deputado federal, e as pessoas não se lembram, as pessoas não têm essa referência. Na eleição passada, houve um fenômeno diferente, né? A candidatura majoritária levou vários das vagas em função da candidatura majoritária, o que não é comum, né? Até nessa eleição, Rafael, já tem até uma fake news, dizendo que se você votar num número, você tem que votar em todos, senão anula seu voto. Não existe isso. O voto é absolutamente livre, né? Cada um decide o seu candidato, decide primeiro seu deputado federal, depois seu deputado estadual, depois seu senador, depois seu governador e depois seu presidente da República. Não necessariamente eles começam com o mesmo número e não obrigatoriamente isso acontece. Essa foi a onda da eleição passada. E talvez parlamentares sem muita experiência tenham sido eleitos, né? Mas também muitos dos que tinham muita experiência nem foram candidatos. Um outro fator, que também é uma nova fake news que hoje está rolando nas mídias, é que se você votar em um candidato, por exemplo, voto para deputado federal, mas eu não quero votar para deputado estadual. Eu acho um erro não votar. Eu acho que o voto é a forma de expressão, a forma de escolher quem você quer que te represente. Mas é um direito do eleitor. Ele pode votar em branco em uma das cadeiras, se ele quiser. Mas hoje a fake news é que não pode votar em branco. Que não pode, se você votar. Para você não anular o seu voto, você tem que votar nas 5 cadeiras. Porque, claro, a preocupação é sempre que você vote no deputado federal, vote no deputado estadual e não complete a chapa. E, Laura, ainda falando sobre a importância, né, do poder legislativo, a gente vê muito nessas eleições, né, muito se falar sobre as disputas entre os cargos de governador, de presidente, mas como fazer a população entender que o voto no legislativo é tão importante quanto no executivo, na sua opinião? Eu tenho usado um exemplo, que é o Auxílio Brasil. Para mim, esse é o maior exemplo. O Auxílio Brasil é uma matéria que foi determinante para uma parte significativa da população, né? Aqui no Rio são quase 500 mil famílias que recebem Auxílio Brasil. A gente, o ano passado, fez mais de 1 milhão de atendimentos, e até porque vieram as renovações e tal. E um dado que é relevante, na primeira mensagem sobre a transformação do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, quem decidiu o primeiro aumento de 200 para 400 foram os deputados. Da mesma maneira que quando o presidente envia a mensagem aumentando para R$ 600 e terminando em dezembro, também foram os deputados que aprovaram. É o parlamento que decide. É o parlamento que decide o orçamento. Não tem peça mais importante para uma nação, não tem peça mais importante para um parlamento que o orçamento, que é no orçamento que você diz aonde os recursos vão ser gastos. Eu fui 12 anos da Comissão de Orçamento da Câmara Federal. Se tem alguma coisa que a gente acompanhou muito, eu fui líder na época na Comissão de Orçamento, eu sei exatamente a importância da comissão, do trabalho do orçamento, da lei de diretrizes orçamentárias, né, que é aquela que dita quais são as diretrizes para o outro ano, né, do plano plurianual, que é votado a cada 4 anos, e especialmente do orçamento da União, que é o que nós votamos de um ano para que no próximo ano seja executado. Então, é o parlamento que decide
a vida da gente. É ele que decide o tamanho do imposto, quando a gente se aposenta, qual vai ser a reforma tributária a ser feita, como é que você. É ele que decide quais são os investimentos que você vai fazer em casa própria, se você deve ou não ter recursos fixados, como a gente tem na educação e a gente tem na saúde. Eu brigo para que a gente tenha na assistência, né? Talvez seja uma das grandes é, dos grandes desafios no próximo mandato é garantir recursos para a assistência social desse país. As pessoas estão famintas, mas não só famintas, como absolutamente fragilizadas, vulnerabilizadas, e é preciso dar um basta. É através do parlamento, seja ele estadual, seja ele federal, que as leis que regulam a vida da gente, que então possibilitam o empresário, por exemplo, de contratar mais pessoas, de ter mais empregos, tudo isso passa pelo parlamento. Eu sou na essência, eu sou uma parlamentarista, embora a gente viva num sistema presidencialista, a importância do parlamento é gigantesca. E, Laura, só para encerrar essa questão, né, da função de um deputado, né, o que a gente está falando aqui sobre a importância do legislativo, a gente vê hoje o Brasil, acho que dá para dizer essa palavra, um pouco polarizado, né, tanto no quesito nacional, são dois candidatos disputando, né, a maioria dos votos, com um terceiro bem mais atrás, e tanto até no governo do Estado também a gente tem visto isso. Então, qual deve ser a posição de um deputado nesse cenário político, não sei se você concorda, mas talvez polarizado, tanto do Rio de Janeiro quanto a nível nacional? A posição deve ser a posição partidária que ele tem, ou do grupo político que ele representa, ou da sua própria convicção. Não tem muito que fugir. Você não necessariamente você ganha a eleição, você disputa a eleição. Na verdade, se você não tiver a sua própria opinião, você não pode pedir que o eleitor tenha dele. Você tem que respeitar a opinião do eleitor, respeitar a opinião da população, de cada um. Você pode ter numa casa alguém que vote no Lula e outro que vote no Bolsonaro. E as pessoas têm que aprender a respeitar o outro, né? É assim, na democracia é isso. É a possibilidade que tem o eleitor de fazer a sua escolha, que é uma escolha sigilosa, silenciosa e unitária. Quando ele entra na urna, é ele e ele mesmo. Então, essa é uma decisão que você não tem o direito de influir. Você pode dar os seus argumentos, você pode dar a sua visão, você pode mostrar para ele o que você entende do mundo, mas essa decisão é unilateral, é única, é de cada cidadão. E o parlamentar tem que respeitar isso. Aliás, qualquer cidadão tem que respeitar isso. Um tem que respeitar a opinião do outro. Foi assim que eu aprendi desde criança. Foi isso que eu aprendi na minha casa, foi isso que eu aprendi com o Nelson Carneiro, né? Foi isso que eu aprendi com o Ulisses Guimarães, foi isso que eu aprendi, né, com o Bernardo Cabral e tantos outros que passaram pela minha vida, que me ensinaram tanto. Né? É respeitar o eleitor. Essa é a base da democracia. E agora entrando nas pautas, né, especificamente que você defende, você é muito ligada, como a gente já falou no início da entrevista, a questões sociais, né, você é ex-secretária de Assistência Social do Rio de Janeiro por duas vezes, e você também é muito ligada à questão dos direitos da mulher, de criança e adolescente, você é coautora do Estatuto do Idoso, né? Então a gente queria que você falasse um pouquinho, né, sobre cada uma dessas suas pautas, né, que você defende especificamente falando, e como que você pretende tratar sobre esses temas, caso você seja eleita deputada federal? Bom, eu vou começar pelo fim da sua pergunta. Eu fiz um levantamento e cheguei à conclusão que eu tenho 107 projetos em andamento do Congresso Nacional. Pra você ter uma noção, eu tenho um projeto. Eu normalmente, e eu acho isso fantástico, eu legislo a partir do que eu ouço. Então, pra você ter uma noção, a gente tem um projeto que trata de um programa de lupus que está no Congresso há quase 10 anos, eu não consigo terminar de aprovar. Toda vez que eu consigo colocar na pauta, eu deixo de ser deputada, ou alguma coisa acontece, eu viro secretária, enfim. Então, como o lupus, eu tenho 107 projetos em andamento, que vai por exemplo, do guarda-vida, da regulamentação da profissão do guarda-vida, até um projeto específico para mulher, que é de câncer mulheres e homens, perdão, mas pessoas da oncologia, né, que sofrem com câncer, que tem necessidade de
de cirurgia reparadora e que não é feita tanto câncer peniano como o câncer de mama. Mas tenho também, quer dizer, da minha trajetória, como eu disse, tenho alguns orgulhos, né? A moda, eu sempre brinco agora que a primeira grande lei foi o Estatuto do Idoso, lá atrás, em 2003, quando foi aprovada, surgiu muito antes, talvez em 98, 96, eu não me lembro de quando foi o projeto, mas ao lado de Eduardo Barbosa, que é um deputado maravilhoso de Minas Gerais, né, que foi presidente nacional das APAES, que também tem toda uma dinâmica na área de assistência. Então, eu tive a honra de, ao lado dele, apresentar, por isso que eu digo sempre que eu sou coautora, que ele é o primeiro autor, e o Estatuto do Idoso. Mas também fiz parte, por exemplo, da comissão que redigiu o Estatuto da Juventude, né? Como era do grupo de 30 mulheres naquela época que construiu a Maria da Penha. Né? Relatei o Estatuto do Desarmamento, relatei toda a modificação dos planos de saúde, quando os idosos não tinham aqueles aumentos extorsivos. Desculpa, fui relatora da intervenção do Rio de Janeiro, né? A minha atividade legislativa é gigantesca, graças a Deus. Participei de CPIs como a CPI do tráfico de órgãos ou da pirataria, temas que são relevantes para o dia a dia da cidade, para o dia a dia do Estado, para o dia a dia das pessoas. Né? E a última lei, que é a lei que eu brinco, que agora virou moda, mas é uma lei de 2016, é a importunação sexual. Eu tive a honra de relatar todo o capítulo do Código Penal que trata desses crimes, chamaria para as pessoas de crimes sexuais, para as pessoas entenderem. Né? Então, tive a oportunidade de incluir a importunação sexual e tive a oportunidade de incluir o estupro de ódio, que é aquele cometido contra mulheres homossexuais. Né? Enfim, durante toda a minha trajetória, são em Brasília, sem falar da legislação municipal, que aí também tem conselho tutelar, conselho da criança e adolescente, fundo de saúde, conselhos distritais de saúde. Aí tem agora, nós acabamos de aprovar como vereadora um projeto muito interessante que todas as árvores que de alguma maneira não fazem parte da fauna carioca possam ser substituídas por árvores frutíferas. Aprovamos virou lei ontem ou anteontem, um outro projeto que a gente pega todos vamos dizer, recicla todos os materiais que saem das obras, né? Todos os entulhos para que isso gere de alguma maneira renda. Então, a legislação que trata de vítimas e testemunhas de atos infracionais graves, atos violentos, quando se trata de criança e adolescente, uma legislação que estava há 20 anos parada, da deputada de São Paulo, desculpa, me fugiu o nome, perdão, de Santa Catarina, me fugiu o nome. E eu tive a honra de relatar, passei 6 meses trabalhando, escrevi um projeto novo, mas conseguimos montar no Brasil, né, um texto que efetivamente garante que essas crianças não sejam revitimadas. Todas as vezes que tem que contar que sofreram abuso, ou que foram violentadas, ou que viram uma cena muito marcante para uma criança, principalmente muito pequena. Né? Tive a oportunidade, eu estou falando com você e estou me lembrando aqui das coisas que eu fui fazendo ao longo da minha vida. Tive a oportunidade de acabar com o casamento infantil no Brasil, a lei é minha. Imagina que num país como o nosso, crianças de 12 anos podiam se casar. Né? E, na verdade, talvez não no Rio de Janeiro, graças a Deus, mas em algumas áreas muito pobres do país, as pessoas eram as crianças eram quase que vendidas depois de um estupro, que podiam se casar e aquilo cessava a punibilidade do agressor. Né? Então, eu acho que eu contribuí muito com a legislação, sem contar, né, os projetos que ainda estão aí em andamento, ou tantos outros que a gente aprovou,
né, sempre com temáticas que digam respeito à criança, adolescente, idosos, mulheres, ou seja, a população. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar na lei, né? Claro que, ao mesmo tempo, tem lá uma proposta de aumento da tabela do imposto de renda. Eu e um deputado do Acre apresentamos uma emenda constitucional fazendo com que isso fosse naturalmente feito a cada ano ou cada 2 anos, já não me lembro mais, está lá. É um outro texto que está rodando em Brasília. Mas também hoje me assusto, Rafael, com alguns temas que eu não consigo entender como é que a que ponto nós chegamos, né? A questão do orçamento secreto, para quem foi líder como eu na comissão de orçamento, para quem esteve na comissão de orçamento 12 anos, é inadmissível. Outros temas que têm que ser relevantes, eu fui presidente da Comissão de Saúde e Seguridade Social da Câmara Federal também, e até hoje, eu estou falando de, sei lá, 2000 e alguma coisa, eu não me lembro mais quando, e aí eu fico imaginando que a gente continua no mesmo discurso da tabela da Associação Médica Brasileira, né, de que esses valores são inadmissíveis se você quer que, além do serviço público, você possa ter o serviço conveniado. Então, você hoje, as tantas casas quer fazer um trabalho brilhante, maravilhoso, estão falindo, as entidades filantrópicas não aguentam mais fazer o mesmo serviço que faziam, né? Por outro lado, a grande temática hoje tem que ser assistência social. Não faz sentido nenhum um Estado como o nosso, Rafael, ter 9 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar, 3 milhões de pessoas passando fome. Aqui no Rio, quando era secretária, a gente criou o Prato Feito Carioca, um projeto que hoje já tem 15 cozinhas. O prefeito optou por, durante o período eleitoral, não abrir mais cozinhas para a gente não confundir as políticas públicas com a política eleitoral. E aí, assim, de qualquer jeito, essas cozinhas já entregam 288 refeições dias, cada uma delas. E, ao mesmo tempo, criamos o cartão Prato Feito Carioca, para aquele trabalhador informal que não tem outra opção. Eu estava vendo os dados do IBGE, Rafael. 498 mil pessoas, famílias, portanto, no nosso estado, precisam de habitação. Não temos um projeto de habitação. Eu fiz parte também, quando deputada federal, da comissão que redigiu o Estatuto das Cidades. Quer dizer, eu acho que eu fui uma boa legisladora. E eu acho que eu posso contribuir no momento, pela minha experiência, pela minha capacidade de articulação, pela minha capacidade de juntar extremos, de achar o meio termo para as coisas, porque é isso que a gente está precisando. Ninguém aguenta mais viver esse momento de ódio que a gente está vivendo. Ódio entre irmãos, né? E aí isso é muito, muito grave, muito sério, porque as consequências são naquelas pessoas que mais precisam. E quem passou os últimos, quer dizer, os últimos não, mas quem até março, né, ficou 12 meses numa cidade com a nossa dimensão, a dimensão da cidade do Rio de Janeiro, com a escala que tem o Rio de Janeiro, acompanhando população em situação de rua, né, mulheres sendo abusadas, sofrendo feminicídio, crianças perdendo seus pais, precisando morar num abrigo, jovens se drogando, utilizando cada vez mais entorpecentes, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma oportunidade, sem nenhuma chance de condição de vida. Uma pessoa que viveu como eu, quantos casos a gente viveu de desalamentos, de incêndios, de pessoas que perderam tudo. É preciso voltar. Não sou a melhor do mundo, claro que não, mas eu acho que eu contribuo. Então, foi uma decisão de vida voltar a ser candidata a deputada federal, construir mais legislações, alterar algumas legislações que existem. E na assistência isso ficou muito claro para mim, né? Às vezes a gente quer ser preciosista mesmo, a gente quer colocar todos os detalhes, isso acaba emperrando a máquina pública. E na área de assistência não pode emperrar. Quando eu fui chamada e fui convocada para ser deputada no meio do meu mandato de secretária, e eu assumi, acho que 2 dias,
E nesse dia a gente apresentou logo 3 projetos, e talvez o mais importante fosse acabar com uma resolução que parece que é uma besteira, mas para um gestor de assistência social não é uma besteira. É uma resolução que permite simplesmente não fazer os repasses constitucionais para assistência social se você não tiver orçamento na pasta. Olha, meu Deus, o orçamento é da União, não é da pasta. A pasta recebe um pedaço. Então, a preocupação com o orçamento para assistência é gigantesca. O Rio de Janeiro tem hoje 47 CRAs. Deveria ter 112. Então, é preciso muito investimento em assistência. Né? Nós queremos aprovar uma PEC. Eu tinha feito lá atrás com o Eduardo Barbosa uma que destinava 2% para assistência. Mas um outro deputado novo agora, que eu não me lembro o nome dele, fez a PEC 398 ou 386, é muito número na cabeça, mas uma PEC específica, uma proposta de emenda constitucional, eu acho que é 386, 398, vou verificar aqui porque eu não gosto de falar errado. Eu estou dentro do carro, mas eu devo ter, isso aqui com certeza está escrito em algum lugar aqui. 383, 2017, portanto, que destina 1% da receita. Talvez seja mais fácil que 2%, como nós pensamos inicialmente, mas o importante é que os recursos também para assistência sejam tão importantes e tão fixados como são os da educação e da saúde. A gente tem muito a caminhar no Brasil, mas o que mais me angustia é a ideia, talvez a gente não ter a concepção de que nós estamos empobrecendo, pelo menos no estado do Rio de Janeiro. E não é a rua ou a lâmpada, basta você olhar no seu entorno. Se você olhar para as casas, Rafael, né? Se você olhar para o centro da cidade, tão amado pelo nosso Cláudio, você percebe. Não é só o venda-se ou compra, né? ou aluga-se, desculpa, ou venda-se ou aluga-se. Não, é mais grave. Aí você perceber que as pessoas, por exemplo, no subúrbio, as casas não têm nem mais aquela mãozinha de tinta, porque as pessoas não conseguem mais fazer nem a manutenção da sua casa, do seu patrimônio. Né? Então, não pode nós todos que fazemos parte da cidadania, nós todos. Essa é uma construção coletiva, não é construção de um ou de outro. É um grande pacto, um grande irmanamento, mais ou menos o que muitos de nós fizemos na pandemia, né? E muitos dos governos também. É entender que chegou um momento que ou a gente redefine ou a gente vai andar para trás. A gente está andando para trás, a gente voltou para o mapa da fome. Rafael, a gente voltou para o mapa da fome. É uma tristeza. Você abre todos os dias o jornal e as notícias são assustadoras. Duplicou o número de crianças que saiu da sala de aula. Deus do céu. A gente tem que ir para frente e não voltar para trás. Maravilha, Laura. Agora a gente está quase chegando na reta final da entrevista, mas antes de chegar nas considerações finais, a gente queria saber quem a sua candidatura apoia para presidente, para governador do Rio de Janeiro e para senador da República. Bom, nós apoiamos para senador da República, no nosso partido, a candidatura do deputado André Siciliano. Presidente da LERJ, um homem de articulação que pode ser um diferencial na transformação do Estado do Rio de Janeiro, na defesa do Estado do Rio de Janeiro, que Nelson Carneiro fazia tão bem, não só com a lei do divórcio, mas especialmente para o Estado do Rio de Janeiro com a lei dos royalties. O nosso candidato a governador, todo mundo sabe, não, o vice-governador é do nosso partido, na chapa que o PSD apoia, é a chapa Rodrigo Neves, Felipe Santa Cruz. E para presidente, o partido ainda não se definiu e, portanto, são várias as candidaturas, e aí eu deixo a cargo de cada cidadão do Rio de Janeiro. Eu não, como eu te disse antes, essa é uma decisão muito pessoal, né? Eu tenho tendências por mulheres, naturalmente, porque defendo
a causa feminina, acho que os espaços públicos têm que ser alcançados por mulheres, mas isso é o primeiro turno. O segundo turno da eleição já é uma nova decisão, e aí provavelmente haverá uma decisão partidária que eu vou acompanhar. Beleza, Laura. Agora sim, chegando à reta final da entrevista, a gente quer deixar esse espaço aberto para suas considerações finais. E você pode citar o seu número, suas redes sociais, tudo que você achar necessário, e falar mais um pouquinho sobre o que o eleitor pode esperar do seu trabalho, de fato, se você for eleita. Fica à vontade. Bom, o eleitor pode esperar muito trabalho, pode esperar, eu diria, minha completa entrega, porque eu acho que é isso que vale, né? Qual é o que você pode fazer pelo seu estado, o que você pode fazer pelo seu país e pelas pessoas que nele habitam. Em segundo lugar, queria pedir quem puder entrar nas nossas redes sociais, RJ Laura Carneiro, todas são RJ Laura Carneiro, o Rio na frente sempre. E nas nossas redes acompanhar o nosso trabalho de hoje, de ontem, de sempre, de vida, né? Ou entrar no nosso site www.lauracarneiro.com.br, que talvez não tenha todas as nossas leis, mas tem um bom resumo do que a gente foi fazendo ao longo da vida. E, claro, pedir para quem puder votar. Meu número é muito fácil, 5566. Seria muito importante para nós que quem quiser votar Laura Carneiro 5566, também peça seus familiares, peça seus amigos, porque essa é a melhor forma de ganhar a eleição. Mas, de qualquer jeito, que acompanhe nosso mandato, que acompanhe nossa trajetória e que, de alguma maneira, possa não só acompanhar, mas como criticar, falar, registrar sua opinião para que ela chegue a mim e que eu possa criar não só os nossos projetos de lei, mas também acompanhar as políticas públicas de interesse do meu eleitor. Maravilha, Laura. A gente agradece muito a sua disponibilidade, esse ótimo papo que a gente teve aqui nessa tarde. E a gente quer reforçar que o Diário do Rio está sempre fazendo entrevistas com candidatos a deputado estadual, deputado federal e a senador nessas eleições de outubro que estão prestes a acontecer. E mais uma vez, muito obrigado, Laura. E acompanhe, continue acompanhando as redes sociais do Diário do Rio, @Diário do Rio, e também o site diariodorio.com. Valeu, Laura. Muito obrigado. Até mais. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos. Obrigada sempre. Um beijo no Quirino, um beijo no Cláudio. Um beijo para você, querido. Valeu. Tchau, tchau.